Então, pessoal, hoje eu vou começar com esse vídeo uma série sobre esse livro aqui, ó. Anti-Libertarianismo, de Alan Haworth. Alan Haworth é professor de filosofia da Faculdade do Norte de Londres. Gente, nesse livro, embora ele não aborde especificamente apenas autores libertários, no sentido de anarcocapitalistas, ele desvenda como que os libertários constroem os seus argumentos, a partir de outros autores não libertários, como, por exemplo, Hayek e Nozick. Eu vou dividir a série em 3 vídeos. Nesse primeiro, eu vou falar sobre redutibilidade e mão invisível, 2 argumentos frequentemente utilizados por todo tipo de anarcocapitalista. No segundo vídeo, vou fazer uma discussão sobre liberdade libertária, como que eles categorizam isso, e no último vídeo eu vou falar sobre ética libertária. Claro, tudo de acordo com o que está escrito no livro do professor Haworth. Uma coisa que chama a atenção e que é comum em praticamente todo discurso libertário é uma derivação da propriedade a partir da lei do primeiro uso. O que a gente normalmente não para pensar é que nesse ato já está implícito uma violência. Por quê? Bom, porque você está transformando uma área de uso comum, uma área onde todos podem explorar, numa área privada. Ou seja, você já está exercendo uma coerção em relação aos demais por privatizar uma área que originalmente é de uso comum. Haworth apresenta isso para sugerir o quê? Ele fala na ética que constrói o pensamento libertário como uma ética de 2 momentos, 2 estágios. Então, esse primeiro momento de apropriação da área de uso comum ou de qualquer coisa de uso comum extraída da natureza, é invocado, para esse momento, um princípio ético, o princípio do primeiro uso. Ora, eu fui lá e fiz, por que você não fez antes? A questão é que esse argumento evolui para um segundo momento, onde a disponibilidade, a abundância desse tipo de recurso da natureza não existe mais. Ou seja, no salto do estágio 1 para o estágio 2, surgem diferenças sociais, fruto das escolhas dos indivíduos. É nesse momento que surgem lá o que a gente pode chamar de proletários e burgueses, por exemplo. Só que nesse segundo estágio, a troca, imaginando uma economia de trocas, evidentemente não é livre, é condicionada por essa realidade material. Libertários não veem problema nenhum nisso, porque afinal de contas, essas diferenças são naturais ou foram constituídas com base num princípio ético. Nós vamos ver ao longo da série que essa construção tem várias coisas que não fecham, porque despreza muitas coisas que podem acontecer no meio desse caminho. Por exemplo, no nível 1, que é o nível do primeiro estágio que a gente está usando aqui como exemplo, não há defeito moral algum. Agora, saindo desse nível micro para o nível macro, do estágio 2 desse processo evoluído, uma parte dos indivíduos perde a liberdade. E é por isso que o autor chama o libertarianismo de anti-libertarianismo. Por quê? Porque aquilo que é dito advogado em nome da liberdade acaba, se implantado, sendo um sistema que priva a maior parte das pessoas de muitas das suas liberdades. Então vejam, um exemplo que a gente está utilizando no nível 2, no segundo estágio, a soma das micro-relações se torna um problema e a ética das livres trocas desaparece. Bom, o problema não é a desigualdade econômica criada do estágio 1 para o estágio 2. É a desigualdade política que priva a liberdade dos não proprietários. E é lógico, para entender o que eu estou dizendo, vamos pensar na questão da herança, que agrava todo esse problema. Por exemplo, se você é dono da fábrica que eu preciso trabalhar, dada a minha condição, é você que vai determinar a minha jornada de trabalho, o meu salário e tudo mais relacionado a isso. Você é livre, eu não. Eu estou sujeito à sua vontade. Haworth fala, se você é rico e eu sou pobre, você pode, por exemplo, me tirar fora do mercado imobiliário. Você pode, por exemplo, cobrir a minha aposta sobre qualquer imóvel se você simplesmente
não quiser que eu me estabeleça. Ora, eu poderia dizer que assim eu não sou livre. Por quê? Porque outra pessoa está impedindo a minha liberdade. O que eu estou sustentando aqui é que no nível 2, no segundo estágio, ninguém é responsável direto por sua condição. Não há espaço público a ser privatizado e a existência de herança nos faz desiguais. Bom, também não é difícil de imaginar que numa sociedade totalmente ANCAP ou numa sociedade com Estado, leis são necessárias. Ora, a lei nada mais é que uma restrição de liberdade, uma ameaça. Se o não proprietário está sujeito à determinação política do proprietário, ora, o não proprietário, mesmo sem ser responsável por essa condição, está sujeito à lei do proprietário. Então reparem que a existência de acordos, que aqui eu estou chamando de leis, que são necessários para a garantia da propriedade, por si só é um instrumento coercitivo, porque aquele que não possui está sujeito à vontade daquele que possui. Eu estou falando isso para vocês perceberem o salto que temos do estágio 1 para o estágio 2. A lógica utilizada como imperativo no estágio 1 desaparece quando salta para o estágio 2, porque os proprietários têm mais liberdade que os não proprietários, coisa que no estágio 1 não acontecia, evidentemente segundo a lógica libertária. Libertários afirmam que a lei de mercado equaliza todas as necessidades de maneira justa. Ora, se você entendeu como que acontece essa passagem do estágio 1 para o estágio 2 e como que aparecem as desigualdades, percebemos que mesmo segundo uma lógica libertária, isso não tem como ser verdadeiro. Ora, se trocas bilaterais ocasionam ou podem ocasionar desigualdade, em função das escolhas individuais dos indivíduos que podem ser acertadas ou erradas, é justamente esse mercado, essas trocas bilaterais que geram a desigualdade e, portanto, esse cerceamento de liberdade. Lembra lá do caso de você ser meu patrão? É esse cerceamento de liberdade que eu estou falando. Sem contar que essa lógica despreza que muitos indivíduos podem querer organizar-se de maneira diferente, de maneira, por exemplo, a utilizar recursos de maneira coletiva. E as atitudes individualistas desses proprietários, já no estágio 2, impediriam certamente esse tipo de organização. Ora, qual é o ponto que eu estou tentando explicar aqui? O ponto de que redutibilidade e mão invisível são contraditórios. Redutibilidade é essa ideia, então, que do micro a gente pode chegar ao macro, que essas relações de livre mercado bilateral, indivíduo-indivíduo, as micro-relações somadas constituem a macro-relação. E a ideia da mão invisível é essa ideia de que o mercado distribui, otimiza todos os recursos. A redutibilidade pressupõe que o todo é a soma das partes. Se o todo é bom, significa que as partes agem bem. Segundo a teoria da mão invisível, os indivíduos agem por si só, por interesses próprios, são egoístas. Só que não necessariamente efetuam boas trocas, boas escolhas. É essa possibilidade que provoca a desigualdade. Então vamos parar para pensar. Uma regra que necessariamente não conduz a um bom resultado, porque necessariamente gera desigualdade, que como a gente viu, gera restrição de liberdade, não pode ser utilizada como unidade do todo, que é bom, que é o princípio da tese da redutibilidade. A lógica libertária é a seguinte: o resultado só é mau se as escolhas foram más. E o todo é o reflexo da soma dos resultados das ações individuais. Além dessa incompatibilidade com a tese da redutibilidade, a gente também pode apontar muitos problemas na tese da mão invisível como resolvedora de todos os problemas. É fácil dizer que, além de não resolver todos os problemas, há alguns problemas que ela, inclusive, agrava. Um bom exemplo disso é a poluição. É até engraçado como que alguns libertários resolvem esse problema. Segundo Haworth, Rothbard, ele resolve isso até de maneira ingênua. Ele vai dizer o seguinte: ora, se um lago tem um proprietário privado, qualquer um que poluir esse lago seria levado a reparar tal atitude pelo proprietário do lago. Resolveria, só que ele despreza, por exemplo, dentre as muitas coisas que poderiam acontecer aí, que o proprietário do lago
poderia estar alugando o lago, ou emprestando, ou vendendo, ou fazendo o que quiser, para ser um depósito de lixo tóxico. Não é de se estranhar, por exemplo, que num caso como esse, os libertários argumentassem que as pessoas do entorno do lago, que teriam que conviver com a poluição, iriam fazer um boicote ao proprietário do lago e assim evitariam essa postura. Esse tipo de construção, e é só por isso que eu tô aqui falando nisso, ela é sujeita a muitas coisas que são desprezadas, que, por exemplo, se as pessoas do entorno do lago fossem muito pobres e não conseguissem fazer nenhum tipo de boicote, se fossem funcionárias da empresa do lago, ou se o próprio proprietário do lago também fosse proprietário das áreas do entorno do lago, nada impediria ele de continuar poluindo. Muitas coisas, ou simplesmente se o dono do lago é podre de rico, tem muitas terras e não tá nem aí se estão jogando lixo lá. Ele pode simplesmente não querer sancionar ninguém por jogar lixo no seu lago. Bom, o que eu tô querendo dizer com isso e como isso pode ser elevado para a questão da mão invisível? Os libertários, eles desprezam tudo mais que pode acontecer para defender a única alternativa que atende a sua fé de que é o mercado que pode resolver, sendo que essa é uma das possibilidades e não há possibilidade. Tá bom, gente? Eu vou encerrando por aqui. Esse é o primeiro vídeo. Tem mais 2 vídeos que eu vou soltar nos próximos dias sobre esse mesmo texto e espero que vocês gostem. No próximo vídeo, então, como eu falei lá no início, vamos falar sobre liberdade para os libertários. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, clica no sininho, se inscreve no canal para acompanhar tudo aqui que o Sai da Matrix vem fazendo. E é claro, se você puder, é muito importante, vai estar aqui na descrição do vídeo o link do nosso site. Lá tem todas as plataformas para você poder apoiar o canal Saia da Matrix e assim ajudar a gente a continuar aqui na internet produzindo conteúdo. Sem o seu apoio é impossível se manter no ar. E nada mais socialista do que ajudar canais independentes a se manter, porque só assim a gente vai poder ter uma informação que não seja condicionada por quem tá pagando. Tá ok, moçada? Grande abraço a todos e a todas. Falou, valeu e até a próxima.